Olá, senhoras e senhores. Acabou, né? Acabou o Brasileirão aí. Palmeiras venceu, né? O Galo, jogando muito bem. A gente vai falar sobre isso. Mas o Flamengo venceu seu jogo, fez o dever de casa ali, que era vencer seu jogo. Contra o Ceará, falei aqui antes, achava muito difícil acontecer algo diferente. Até que demorou, né, pra sair o gol do Flamengo. Foi 1-0. O Ceará tá com risco ainda de rebaixamento, então deve ter dificultado não assistir o jogo. Mas aí o Samuel Lino fez o gol ali e foram campeões, né? E aí o Palmeiras venceu o jogo jogando muito bem, né? Começa o jogo já muito em cima, o Vitor Roque já faz um gol bem no começo, que foi anulado. E aí depois o Flaco faz o gol ali pela pressão do Palmeiras, né? E o segundo gol ali com uma falha do Arana e o Alan indo muito bem. E assim, tem duas coisas assim para se pontuar. O Palmeiras jogou bem, de fato, tava fazendo uma pressão, tava jogando bem, mas é claro que não dá pra gente comparar hoje o Flamengo e o Galo. O Galo realmente uma temporada tenebrosa, assustadora, assim, né? O Galo tá muito mal. Mesmo que o Palmeiras, historicamente, até tenha alguma vantagem contra o Galo, assim, nos confrontos, era sempre muito difícil jogar fora contra o Galo, né? Hoje, você vê que o time do Palmeiras aí, numa ressaca pós não título, né? Acabou conseguindo vencer e depois com a menos, né? O segundo tempo inteiro ali com a menos com a expulsão do Piquerez e aí conseguiu ainda fazer um gol. Poderia ter feito mais, né? O Luigi fez o gol, poderia ter feito o quarto, inclusive. Então fica essa sensação aí, porque se você pegar a reta final do Palmeiras, né? Eu vou até pegar aqui, confirmar aqui para não falar nenhum jogo errado. Essa reta final do Palmeiras terminando aqui, né, falando antes aí do último jogo, mas ó, a gente tinha vencido o Santos no Allianz, e aí assim, a gente jogou bem lá, mas ao mesmo tempo tiveram alguns sustos assim, né, no Allianz contra o Santos, mas a gente jogou bem, o Brasil tinha sido o destaque do jogo, né, então poderia ter sido até mais, um 2-0 muito bom, aí a gente vai pegar o Mirassol, e do nada, você vê, o jogo do Palmeiras contra o Santos foi dia 6 no Allianz. Contra o Mirassol foi dia 9, foi muito perto um jogo do outro, sabe? Muito perto. Então fica muito estranha essa queda de rendimento realmente muito, muito repentina, porque contra o Mirassol não é absurdo, hoje em dia, não é absurdo perder o Mirassol lá. O Mirassol tá um time complicado, um dos melhores times aí do campeonato. Mas jogamos mal mesmo, né? A gente não conseguiu dificultar pro Mirassol. A gente já toma o gol no começo, depois empata ali com o Vitor Roque, depois já toma o segundo e já era, sabe? Então, o Palmeiras perder esse jogo pro Mirassol aí foi o início da, da, da derrocada mesmo, digamos assim, né? Depois vai contra o Santos na Vila, tem aquele lance da data FIFA, dos convocados, mas mesmo assim consegue jogar melhor que o Santos, consegue ter oportunidade de fazer o gol, não faz e toma um gol no finalzinho. E aí depois, essa rodada aqui me pega muito. Palmeiras e Vitória, enquanto o Flamengo jogava contra o Fluminense e a gente cansou de falar, até porque eu não tô falando aqui como se eu fosse o gênio da bola, mas era muito óbvio que o Flamengo teria dificuldades contra o Fluminense, porque sempre tem. E aí a gente consegue aí empatar com o Vitória em casa e o Flamengo perde pro Fluminense, a gente perde uma ótima oportunidade ali, e depois a gente vem e empata com o Fluminense em casa, e aí já era, né? E aí vai pro jogo contra o Grêmio, já com reservas, e ainda começa bem, depois acaba, né, perdendo o jogo, e aí hoje, um jogo aí de 3-0 contra o Galo, de todos esses que eu falei aqui, o melhor jogo foi hoje, né? Teve contra o Santos no Allianz, mas do Mirassol até aqui o melhor jogo foi hoje, que não valia nada, né? Não valia nada. E aí fica realmente complicado. Então o desempenho do Palmeiras caiu muito, é meio que inexplicável. A campanha não é ruim, já falei que não é ruim, porque o Palmeiras tem, 73 pontos, o Flamengo ficou com 78, né? Vamos colocar aí que o Palmeiras vence na última rodada e o Flamengo também. O Flamengo vai ali para 81 e o Palmeiras com 76, né? 5 pontos de diferença aí. E aí o Palmeiras tem 22 vitórias, ficaria com 23 vitórias, o Flamengo com 24. 7 empates pro Palmeiras e 9 empates pro Flamengo, 8 derrotas pro Palmeiras, 5 derrotas pro Flamengo, e aí o negócio de gol é absurdo, né? O Flamengo ficou com 75 gols marcados, 51 de saldo, né? 24 sofridos, só o Flamengo ficou com a melhor zaga da competição. Então a campanha do Palmeiras não é ruim, mas, né, tem alguns pontos aí que precisam ser revistos, especialmente esses jogos grandes, né? Jogar aí contra o G6, que a gente já falou, o próprio confronto direto contra o Flamengo, se a gente tivesse vencido um jogo contra o Flamengo,
né? Vence um, empata o outro, sabe? Isso muda muito o campeonato. Os caras ganharam os dois contra a gente. Aí realmente fica muito complicado. E mesmo assim, alguma rodada ou outra, como eu falei aí, contra o Vitória, aí, se a gente tivesse vencido, a gente teria voltado para a liderança e poderia estar até hoje, talvez, segurando a liderança, levando para a última rodada. A última rodada deles é contra o Mirassol, né? Fora de casa, que é complicado pra caramba. E a gente tem o Ceará, tudo bem que também é difícil, né? Mas não é tão difícil quanto o Mirassol, enfim, né? Já, todo mundo sabe aí sobre a campanha. E aí agora a gente vai pegar uma fala do Abel Ferreira aí na coletiva. Vamos ver o que ele falou e eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, tá? Tu ouviste o que eu falei na sexta-feira? Ouviste o que eu falei na sexta-feira? Ouviste o que eu falei a seguir à eliminação do jogo do Corinthians? Ouviste o que é que a Presidente falou? E o que é que eu falei durante este tempo todo? Podes falar o que é que eu falei? Não queres? Pronto. Eu sobre esse assunto não tenho nada para dizer porque eu já falei as vezes que foram precisas durante este tempo todo. E a nossa Presidente também, sobre esse assunto, já falamos muito durante este ano e, portanto, não tenho que estar sempre a repetir as mesmas coisas que já repeti. Eu só tenho uma palavra e dei a minha palavra à Presidente. É só isso que tenho para te dizer, que foi o que disse a partir do jogo do Corinthians, quando a nossa Presidente teve uma reunião comigo e eu dei-lhe a minha palavra, porque ela entendeu e entende que eu sou o treinador do projeto, que sou o treinador que fez a reformulação desta equipa e que quer que eu continue, é o sonho dela, que eu continue até 2027. E eu sempre disse que nunca seria um problema para o Palmeiras, serei sempre uma solução. E vocês foram ouvindo aquilo que eu fui dizendo. Portanto, na sexta-feira já tinha falado ao longo da semana e, portanto, não tenho nada a dizer, a acrescentar ao que eu disse ao longo do ano e, sobretudo, o que a Presidente falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Tudo bem, Abel? Nicolete da ESPN. Agora o campeonato já está decidido. Como é que se avalia o ano do Palmeiras, depois de agora olhando o que aconteceu na Libertadores, desde o Campeonato Paulista? E você acha que precisa de muitas mudanças para o ano que vem? Esse ano foi um ano de reformulação. Precisa, mas não é no Palmeiras. Precisa de mudanças, mas não é no Palmeiras. Aonde? E vocês sabem aquilo que eu estou a falar. A mim só me engana que eu quero. Eu só quero dizer aos nossos torcedores o seguinte. O Palmeiras é um clube diferente e especial. E eu, mais do que tudo, sou um treinador de relações. Mas a mim só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirense. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogámos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. Nós jogamos dentro do campo o máximo que conseguimos. E concordo com a nossa Presidente. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que ia ser contra tudo e contra todos? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou? A mim só me engana quem eu quero. Tenho orgulho em ser treinador do Palmeiras. E vou voltar a dizer aquilo que disse várias vezes. O dia em que vocês sentirem que eu não represento o Palmeiras à altura da grandeza do Palmeiras, eu não quero receber nem mais um real.
em relação ao meu trabalho aqui. Serei sempre solução para o Palmeiras. Mas por aquilo que aconteceu e que nós vimos ainda hoje, vocês viram o Fabinho que não jogou mais este ano, o Fabinho do Red Bull, não jogou mais. Viram? Para os nossos torcedores. A mim, só me engana quem eu quero. E eu tenho um orgulho imenso em ser palmeirense, em ser treinador do Palmeiras. Eu não beijei aquela medalha por acaso. E todos vocês ouviram o que eu disse ao presidente da Conmebol. A nós ninguém nos despenalizou, o Andréas, porque levou um cartão amarelo por um lance que não era para amarelo. Ninguém despenalizou o Andréas, lembram-se disso? Pronto, o que eu quero dizer é o seguinte: parabéns ao Flamengo, foi o vencedor desta competição, foi o vencedor da Libertadores, tem um excelente elenco, tem um excelente treinador, é um clube muito bem organizado, mas eu tenho orgulho, muito orgulho, nos vices que tive e que tenho por tudo aquilo que nós fizemos. Eu sei o que é que nós fizemos e vocês viram o mesmo que eu. Será que uma expulsão condiciona o resultado de um jogo? Não sei. Abel, Giovana Oliveira, da Rede TMC. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo de hoje, especificamente, principalmente em relação ao Atlético, que você encarou sobre vários protestos da torcida, você ouviu as vaias, as críticas, também foi vice-campeão de campeonato continental, em que o Palmeiras conseguiu aproveitar tanto esse momento delicado, mas principalmente a bola aérea. O segundo gol do Alan foi principalmente em relação a isso. Queria que você falasse um pouco e analisasse esse duelo de hoje aqui, essa goleada do Palmeiras. Por isso é que eu acho que a nossa vida tem realmente que ser preenchida por mulheres. Eu acho que todos vocês entendem que hoje era um jogo onde trazíamos as cicatrizes do último jogo, o jogo onde uma equipa que queria ganhar e não foi capaz de pôr em campo aquilo que sabe e pode, mais do que perder, porque uma coisa é perder, outra coisa é ser perdedor. Uma coisa é perder, outra coisa é ser perdedor. Esta equipa perdeu, mas não é perdedora. Eu entendo que muita gente queira dizer o segundo lugar é ruim, está tudo arrasado, nada presta. Mas hoje, mais uma vez, demos prova daquilo que esta equipa mostrou ao longo deste ano, e enquanto nos deixaram, porque há coisas que controlamos e outras que não controlamos, como foi o caso de hoje. Chegámos aqui com as cicatrizes, alguns jogadores ainda a sangrar. Entre aspas, eu disse aos jogadores que não reconhecia a minha equipa com bola, porque nós perdemos o último jogo com bola. É verdade que alguns dizem que nós não chutámos nenhuma vez à baliza, mas se nós formos ver o expected golos, X golos, o Palmeiras teve mais do que o Flamengo. Mas nós jogámos bem com bola e, portanto, havia aqui um sentimento de orgulho ferido, de caráter, de mostrar que esta equipa, mesmo tendo tido esta reforma toda ao longo do ano, entraram 7 jogadores no início do ano, 5 jogadores a meio, com lesões e tudo, fomos capazes de estar sempre a competir. Tivemos a vantagem deste campeonato em 3 pontos à frente. Não fomos capazes de segurá-lo, mas eu não posso dizer que depois de tudo aquilo que aconteceu, e posso-vos perguntar, ou perguntem, quanto tempo demora a reformulação, de um time, e nós competimos e lutámos até ao fim para ganharem todas. Hoje acho que foi inequívoco e claro a nossa superioridade. O Piquerez primeiro disputa a bola e depois, mas o VAR conseguiu chamar e entendeu. Vocês viram a falar no final com o árbitro. Falei no final da Libertadores com o árbitro
e o árbitro disse-me que não houve intensidade. Eu perguntei-lhe se ele não viu as marcas nas pernas do Fux. Não viu porque não quis. E depois, a partir daí, com 2-0, com menos um jogador, com pouco tempo de recuperação, fomos uns verdadeiros guerreiros. Ajustámos a estratégia naquilo que tinha que ver para o segundo tempo. E a verdade é que ganhámos com toda a justiça. Podemos ter feito mais 1 ou 2 golos. Acho que os jogadores voltaram a mostrar aquilo que são capazes e parabéns aos meus jogadores. Lutámos em várias frentes, mas só levámos a medalha de vice. Abel, Thiago Maia do Podfute, mais uma temporada encerrando. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre a organização do futebol brasileiro, também em relação à questão da arbitragem. Isso não me vais apanhar a falar sobre nada. Vocês o calendário. Vocês são brasileiros, sabem, eu andei a falar durante o tempo todo e andei a bater em ponta de faca. Avisaram-me no primeiro ano. Portanto, em relação a isso, vocês conhecem melhor do que eu. Eu, em relação a isso, não vou falar absolutamente nada. Eu amo estar no Palmeiras, eu adoro o Palmeiras e é aqui que eu gosto de estar. Enquanto eu sentir que há a energia dos meus jogadores e nós lutarmos por títulos, porque se vocês se lembram, eu quando assinei pelo Palmeiras, eu nunca prometi títulos. Prometi que lutaríamos por títulos. E o momento que eu sentisse que estava no final de ciclo, que não precisam de me mandar embora, eu vou, não tem problema absolutamente nenhum. Mas em relação à avaliação, eu posso fazê-la com todo o gosto. Eu vou mais à frente. Paulista, 5 anos, 3 títulos, 2 vices. Libertadores, 6 disputas, 3 finais, fomos a 3 finais. Campeonato Brasileiro, acho que disputamos 5, comigo acho 5 ou 6, eu não me lembro. 2 primeiro e 3 vice. Copa do Brasil, aí sim, ganhámos uma, disputámos mais 4 e perdemos. Aos torcedores do Palmeiras, eu quero dizer o seguinte também. A terra não está arrasada e eu tenho muita sorte por estar presente na história do Palmeiras, que é longa e vitoriosa, mas estar no ciclo mais vitorioso e que o Palmeiras é mais reconhecido, quer nacional, quer internacionalmente, pelo prestígio da sua organização, pela grandeza dos processos e por tudo aquilo que o clube faz enquanto instituição. É um exemplo não só para clubes nacionais, mas todos os clubes internacionais. Há 15 dias atrás, um diretor, mais um vice-diretor do Liverpool, vieram aqui ver o nosso CT. Isto é a grandeza de um clube e eu tenho a sorte de estar presente num período, durante a sua história, que mais o Palmeiras ganhou em menos tempo. E mais do que ganhar é estar sempre lá na fotografia, nem que seja com a medalha de segundo lugar, mas para mim dá-me exatamente o mesmo trabalho. Dá-me exatamente o mesmo trabalho. Para mim o segundo não é o primeiro dos últimos. Claro que queremos ganhar, odeio perder, mas eu sei quanto eu sacrifico para dar o melhor de mim, como ainda hoje fizemos, para levar mais 3 pontos daqui, de forma justa e clara. Em relação ao futebol brasileiro, ele vai andar, mas a passo de caracol. Obrigado. Bom, ele colocou um asterisco aí, né, na final, no título do Flamengo. Também tem a questão do Brasileirão e da Libertadores. E, cara, assim, tiveram erros. Acho que é indiscutível. É indiscutível os erros do Palmeiras. Mas quando você olha pro campeonato, tanto pra final da Libertadores quanto pro Brasileirão, que mesmo com os erros daria pra ter levado, aí fica complicado muito por causa disso.
Porque a final da Libertadores, confesso que sim, mano. Era pra ter tido expulsão, beleza, mas a gente já falou sobre isso. O Flamengo não jogou muito na final, né? Até o Mauro César, sei lá. Vi flamenguistas falando sobre isso. O Flamengo não fez um bom jogo na final, então a gente poderia ter feito o mínimo pra tentar buscar mesmo, né? Com a não expulsão do Pulgar. O que a gente jogou ali com 11 contra 11, será que teria feito muita diferença se o Pulgar tivesse de fato sido expulso? Eu sei, é um lance que não tem discussão, deveria ter sido expulso. Mas eu acho que como não tem desempenho, fica meio que esse negócio, ai, mano, melhor nem reclamar, tá ligado? E aí a gente pega no... Exemplo, o gol do Danilo não foi regular, o gol do Danilo foi normal. Quanto ao São Paulo, teve o lance ali a favor da gente e tal, mas os nossos gols foram regulares. Então, assim, o São Paulino, ele pode sim reclamar da arbitragem, teve que ir lá, mas ao mesmo tempo o time deles realmente tomou os gols ali legais, né? Então... precisava de uma atenção ali no gol. O Palmeiras teve a não expulsão, tudo certo, mas o gol foi legal. Por exemplo, o gol de bola parada, às vezes, quando tá com um a menos também não faz diferença. Então, talvez o Flamengo poderia ter feito exatamente o mesmo gol com um a menos. Então, assim, eu acho que o Abel, falando muito, muito, assim, de arbitragem, ele acaba tirando um pouco do não desempenho do Palmeiras, do baixo desempenho do Palmeiras. Isso aí, eu acho... não gosto, tá? Não acho legal isso, porque você não assume a culpa, né? Você acaba terceirizando a culpa, que é uma coisa que não me agrada, né? Não me agrada porque isso tá fora do nosso controle. E isso não é novo no futebol brasileiro. O Flamengo ganhar coisa roubada, meu Deus do céu, não é nem um pouco novo no futebol brasileiro. E olhando, como eu falei, se fosse assim, pô, esses erros aqui contaram muito porque o Palmeiras não fosse campeão. Aí eu realmente... Só que eu sei que, mesmo com os erros, o Palmeiras poderia ter sido campeão, né? Porque o Palmeiras também teve erros a favor, a gente admitiu quando teve, contra o São Paulo. Contra o Cruzeiro, talvez, se o juiz quisesse ter expulsado o Gomes, não seria loucura também. Então tiveram alguns lances também. Então eu acho que o Palmeiras faltou muito desempenho. E aí, quando o Abel bate muito nessa tecla, parece mais uma terceirização de culpa. Aí, entendo, ele falar isso pra mídia, ele tá mordido e tal, entendo, né? Agora a gente tem que ver como que é internamente. Porque se internamente ele não tá cobrando os jogadores dele, tá falando tudo, jogando a culpa na arbitragem, aí realmente eu fico preocupado. Beleza? Mas é isso, deixa seu comentário o que você pensa sobre essa fala do Abel Ferreira aí, uma fala forte, né? Deixa sua inscrição no canal também, que é muito importante. E é isso, Brasileirão acabou, mas a gente tá por aqui mais esse mês de dezembro e logo já volta Brasileirão de novo. Olha que doideira, né? Deixa seu comentário, seu like, é muito importante. Tamo junto.